Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do seu santo e sagrado nome, Pai, e do seu Machia, declaramos a mente de Cristo ativada em nós, Pai, para que, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender a porção, Pai, de sua palavra, a porção do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que possa adentrar em nossos corações e, iluminados os olhos dos nossos corações, possamos entender e compreender, Pai. Assim seja. Muito obrigado. Alô, abençoado. Chove lá fora, um friozinho, mas aqui dentro o Ministério Noticiário da Graça e Paz traz para aquecer o vosso coração e o vosso espírito mais um estudo do Ministério Noticiário da Graça e Paz. Eu sou o evangelista André Baiar e esse é o estudo de 14ª parte. O título desse estudo é O Sistema Mercenário. O Sistema Mercenário. Amém, abençoados? Abençoados, eu gosto muito de ler. Já li muitos livros, mas vos digo que nenhum é mais sábio do que a Bíblia Sagrada, pois nela está contida a palavra de Deus. Ignorando a palavra de Deus, ignorando a Bíblia, é o mesmo que ignorar a Deus. Desculpe. Por isso, existem muitas pessoas cativas ou doutrinas mentirosas, desviados da verdade, e loucos, doentes e cegos espiritualmente falando. Então já vou iniciar logo com a palavra de Deus manifestada através do profeta Isaías. Isaías 43:8, que diz assim: 8. Fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Abençoados, eu tenho explicado que todas as práticas rituais das igrejas modernas, tradicionais, do sistema religioso, são na verdade práticas da lei de Moisés. E o Criador diz através de Isaías: fazei sair, se separar, se afastar, ou seja, da idolatria, da transgressão. Bem, amados, são cegos, surdos, ou seja, ainda estão dormindo. Muitos ainda estão na lei e não sabem. Diz estar em graça, mas transgride a Deus e se prostitui religiosamente, servindo ao Machia e a Moisés. Diz que o Machia é o seu Senhor, o seu Salvador, mas praticam as ordens de Moisés, as doutrinas de Moisés. Você é uma igreja, serve a 2 noivos. A igreja somos nós. Seguimos 2 noivos. Então isso vira o quê? Prostituição religiosa. A noiva seguindo a 2 noivos. A igreja servindo 2 senhores. Prostituição religiosa, abençoados. A Bíblia diz que não podemos servir a 2 senhores. Está descrito em Mateus 6, 24. 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um
e amará outro? Ou será leal a um e desprezará a outro? Não poder servir a Deus e a mamão. Bem, amados, mamão é um termo, abençoados, derivado, né? A Bíblia se refere, né? Do mamão, é derivado de riquezas, cobiças, poder. Tá bem? A palavra mamão é uma transliteração hebraica, da língua hebraica, que significa literalmente dinheiro. Tá bem, amados? As igrejas chamadas pentecostais e diversas outras induzem aos irmãos abençoados a cobiçar o bem material e transgredir assim o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro do Mashiach, Jesus, porque não condiz com suas palavras. Vamos ver se eu estou certo ou estou errado? Então o Mashiach ensinou em Mateus 6, 19. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consome, algumas Bíblias corrói, e onde os ladrões roubam. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então você vai servir a mamão, ou seja, a riqueza, o vosso tesouro, né? E vai desagradar o Mashiach. Por isso não devemos servir a dois senhores, porque vão agradar um e desagradar outro. Estão compreendendo o raciocínio da palavra? Bem, abençoados, vou ler de novo. Mateus 6, 21. Preste atenção. Porque onde estiver o vosso tesouro, o vosso dinheiro, a vossa ganância, a vossa avareza, o vosso desejo de poder, aí estará também o vosso coração. Bem, abençoado, servir a mamão significa servir as riquezas, o dinheiro, o poder, tudo que foi oferecido e rejeitado pelo Mestre Jesus, o qual todos os pastores, bispos, sacerdotes, líderes religiosos em gerais hoje aceitaram, né? Essa teologia católica, evangélica, protestante induz ao povo a transgredir ao Eterno e ao seu Mashiach. E esses irmãos, não tendo conhecimento, praticam coisas inconvenientes, desagradando ao Pai. A Bíblia os chama de pastores cegos. Vamos ver em Isaías 56:10. Nosso Deus falando através do profeta Isaías 10. E ele diz assim: os teus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Abençoados, cães mudos significa porque as suas palavras não chegam ao ouvido do Criador. Amém? São cães mudos. Por mais que o cão ladra, jamais chegará ao ouvido do Criador. Amém, amados? São mudos para o Criador, porque não chega aos ouvidos do Criador. Sonhadores, preguiçosos,
gostam de dormir porque não procuram a verdade. São conformistas. E quando chega pessoas que falam a verdade, eles julgam, sem conhecimento, sem saber o que estão dizendo. Em vez de procurar a verdade e deixar de ser conformistas, eles fecham os olhos, eles tapam os ouvidos. E a Bíblia diz em Romanos 12:2: não conformeis com estes séculos, não sejam conformistas, não conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Transformai-vos, renove a sua mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, amados, esses conformistas, começando pelos líderes religiosos, a Bíblia chama de cães golosos, descrito no livro de Isaías 56:11, que diz assim, capítulo 11: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Nunca se fartam, abençoados, pois sempre querem mais e mais, e com isso traz um fardo pesado para o povo, por causa de suas ganâncias, todos sem exceção. Isso se chama mercenários, os mercenários da ilusão. E a Bíblia diz aqui, são todos sem exceção. Amém, abençoado? Eu sei que é você aí que é um pregador, que anda, até procurando a verdade, embora às vezes não conheça a graça, mas anda procurando a verdade, é honesto com suas ovelhas, Me desculpe a palavra, abençoado, mas a Bíblia fala todos sem exceção, porque uma vez que você ensina a lei, você também entra no mesmo conjunto desses que a Bíblia está dizendo aqui, porque a lei já deixou de ser. A lei é maldição. Então, se você prega a lei, você está pregando a maldição para o povo. Então você se enquadra a esses cães mudos. Abençoado, preste atenção. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. O Ministério Nota Zero da Graça e Paz estão aqui para lhe falar a verdade. Amém, abençoados? Então a Bíblia diz que eles nunca se fartam, sempre querem mais, e com isso traz um fardo pesado para o povo, por causa de suas ganâncias, todos sem exceção. O sistema religioso que conhecemos hoje são servidores de mamão, ou seja, da ganância, do dinheiro, da riqueza, do poder, da fama, e etc. Tudo que possa beneficiá-los, eles vão tirar do povo. E a Bíblia nos chama, digo aos pregadores da graça. Oi, pregadores da graça, preste atenção. O Criador nos chama, pregadores da graça, para anunciar as transgressões ao povo, ou seja, todos os povos, sem exceção. Então ele diz lá em Isaías 58:1, através do profeta, ele diz: oi, pregadores da graça, clama
em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a tua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O povo dele abençoado, ou seja, todos os povos das 12 tribos, sendo que 10 das tribos se dispersaram pelo mundo, ora cativos, ora fugindo, se espalhando com várias outras culturas e costumes, aprendendo a servir outros falsos Elohim, outros falsos deuses. Os povos de hoje, abençoados, não são nada diferentes dos povos daquele tempo. Na época de Noé, a Bíblia diz que enquanto Noé mostravam ao povo as suas transgressões, eles ainda caçoavam dele. Muitos o devem ter lhe chamado de maluco, devem ter caçoado dele, chamado de VHH, mas veio o dilúvio e o consumiu. Descrito em Mateus 24, 38, 39. 38 diz: porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. 39. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Bem, amados, 1 Timóteo 4:1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Abençoados, o que é um espírito enganador? A palavra hebraica para espírito é ruach, e para a grega pneuma. Se referem à força ativa de vida no homem, o espírito na carne, dando vida à carne, entendeu? A força que vem do coração de uma pessoa, a que impele de falar e fazer coisas, Segundo, se esse espírito for falso, for enganador, como diz aqui na passagem, ele estará sendo guiado pela carne, ou seja, pela sua mente, seu ego. O Espírito de Deus diz que muito seguiria homens enganadores, ou seja, de um falso espírito, um espírito dominado pela carne, um espírito dominado pelo ego, se fazendo de espirituais segundo os seus próprios egos, Se faz de espirituais, mas segundo os seus desejos de ganância, seus próprios egos, seus próprios interesses carnais, enganando, persuadindo, oprimindo, etc. Doutrinas de demônios são os ensinamentos da crença de demônios, diabo, Satã e outros, que as igrejas atuais modernas ensinam, que todo sistema religioso ensina. Nada sabe do Deus Criador, mas sabe tudo a respeito do diabo. São PhD em diabologia. 1 Timóteo 4:2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Viram, pessoal? O versículo está se referindo a homem, e não ao espírito no sentido maléfico. Consciência cauterizada é resultado do pecado constante, onde de tanto pecar, tudo já se tornou normal. A consciência não incomoda mais. Eventualmente, o pecado adormece
o senso moral de certo ou errado. E o pecador torna-se insensível aos avisos da consciência, aos avisos do espírito, porque está vivendo apenas na carne. Então não consegue sentir os avisos do espírito, porque se torna muito sutil, porque a carne está alimentada pelo ego. O certo se tornou errado, o errado certo. E mesmo vindo uma pessoa ensinando a verdade, a mentira que prevalece, porque já inverteram os polos da consciência. Por isso Mashiach diz, em João 16:12 diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O Mashiach queria revelar ao povo a graça de Deus abençoado, o evangelho do reino, o evangelho da reconciliação, para reconciliar o povo novamente a Deus, para que o povo não transgredisse mais. Está me entendendo, abençoado? Mas esse evangelho é espiritual. E o povo daquela época era carnal, ou seja, ligado às coisas materiais, a rituais, a abluções e a graça espiritual. O povo não entendia nada. Então o mestre diz: vós não podeis suportar. E a Bíblia diz que ainda hoje é assim. Ainda hoje muitos não podem suportar, porque ainda são carnais. E quando falamos abertamente sobre a verdade, não creem, nem mostrando na Bíblia, nem lendo com os próprios olhos veem a verdade. No passado, Mashiach falava em parábolas para o povo não se escandalizar, mas para o discípulo falava abertamente. Mesmo assim, muitos dos seus discípulos escandalizaram e se perderam. Mateus 13:13. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. O que está querendo dizer aqui, abençoados? Era assim, abençoado, no dia do Mashiach. O que está querendo dizer aqui é o seguinte, abençoados: preguem a graça, anunciem a graça, mas com cautela, para não criar escândalos. Isso que a Bíblia está querendo dizer. Não vai com tudo, não vai com muita sede ao pote, abençoados, porque se o pote não estiver pronto, vai derramar e se perder e se escandalizar. Amém? Por isso Mashiach falava em parábola, porque o povo não entendia, o povo não via, não entendia. Mesmo estando com ele, mesmo vendo as obras dele, o que ele fazia na vista deles, se ele falasse abertamente, ia virar escândalo. Então, abençoado, toma cuidado. Anuncia a graça, prega a graça, mas com cautela. Porque se o pote, o odre, não estiver preparado, rompa-se o odre e derrama-se o vinho. Derrama-se essa palavra maravilhosa que é a graça de Deus. A Bíblia diz que quando já deveria ser mestre pelo tempo decorrido, ou seja, há mais de 2000 anos, essas palavras são ensinadas e muitos ainda são crianças, não entendendo nada. E diz ser conhecedores da Bíblia Sagrada, conhecedores da Torá. E Hebreus 5:12 diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos tornes a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais ainda de leite, e não de alimentos sólidos. Está dizendo, abençoado, já deveríamos ser ou estar
sendo alimentados com palavras fortes, palavras de sabedoria, mas por ouvir guias cegos, pastores cegos, homens desviados da verdade em redes sociais, ainda necessitam, diz a Bíblia, de que se vos torne a ensinar novamente todas as coisas. Nas internet, há os desigrejados abençoados, que se decepcionaram com a igreja, não conhecem a graça de Deus e pregam lá contra as igrejas, contra a igreja, contra o evangelho. Se conhecesse o evangelho genuíno, verdadeiro, único do Mashiach, a concepção dele seria outra. Mas a tempo, e peço ao Deus Criador que eles venham conhecer o evangelho genuíno do nosso Mashiach Jesus. Tá bem, abençoado? E esses desigrejados chegam a dizer que a Bíblia tem mais de 5.000 erros. Mas, abençoados, eles tocam no que Deus, o Criador, deixa tocar. E os erros são da interpretação do próprio sistema religioso, não da Bíblia, não da história bíblica, não da Bíblia usada para doutrina, não. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, manda os crentes abençoados batizar. É errado, pois já somos batizados na morte de Cristo. Manda os abençoados jejuar, mas esse jejum de abstinência de alimento não agrada ao Deus Criador. A Bíblia diz que só serve para rixas e contenda. Mandam ceiar pão e suco de uva, mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e não o pão da padaria de São Joaquim. Manda o povo guardar a lei, mas ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas o sangue do Mashiach na cruz já nos justificou e nos reconciliou a ele. Manda temer o diabo, Satanás, etc. Mas eles não existem, já foram derrotados pelo Mashiach na cruz com sua morte material. Abençoados, não rejeite a palavra de Deus e de seu Mashiach Jesus. Não há nenhum outro livro mais sábio do que esse. Nele está a palavra do nosso Deus Criador. E o evangelho verdadeiro, genuíno do nosso Mashiach Jesus. Se você não conhece o verdadeiro evangelho do nosso Mashiach Jesus, aperte aí o sininho de notificações que está aí embaixo do vídeo, para ficar por dentro de todos os nossos estudos, para que você venha aprender o que é a graça de Deus, o que é o evangelho genuíno do nosso Mashiach Jesus. Se inscreva também em nosso canal para ajudarmos a esparramar a mensagem da graça de Deus. Peça amizade lá no nosso Facebook, está aí embaixo na descrição do vídeo. Quiser conversar comigo, estou aqui pronto para ajudar. Bem, amados, fico por aqui então. Muito obrigado, abençoados. Agora feche seus olhos. Vamos fazer aqui uma confissão de fé, finalizando esse estudo. Hoje ele é pequeno, hoje ele está curto, mas hoje eu preciso que seja assim. Assim nosso Deus Pai quis e assim será. Amém? Feche seus olhos e que o evangelho do reino do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós até a consumação dos nossos dias. Assim seja. Muito obrigado, abençoados. Até mais.